aqui a Luciana Asper, uma promotora do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é engajada na luta contra a corrupção e desenvolveu um super projeto bacana que você pode replicar na sua comunidade e que você vai conhecer hoje. Um projeto que tem impactado as escolas, o modo de ver dos estudantes e que pode gerar a mudança do país que a gente deseja ver. Oi, Luciana, uma alegria estar com você hoje para conversar sobre isso. Você pode falar um pouquinho sobre esse projeto? O que é esse projeto Na Moral? Ô, Deltan, obrigada. Bom demais estar aqui com você e a gente poder divulgar um pouco desse trabalho, né? Então, a gente acredita que ninguém nasce corrupto e nem íntegro, né? Isso é um processo de aprendizagem como outros, e é um processo de aprendizagem que você aprende caminhando e vivendo. Então, a partir de uma angústia muito grande da comunidade, de um modo geral, de como ela pode se engajar e participar no enfrentamento desse problema tão grave para ela, a gente desenvolveu uma tecnologia social, um projeto que se chama Na Moral, dentro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E nisso a gente coloca para participar membros do Ministério Público, servidores do Ministério Público e universitários que são parceiros do projeto. A gente procura a Secretaria de Educação, procuramos diretores de escola que se candidatam a participar de uma grande gincana. E aí a gente divide essa gincana em rodas de conversa, em que você vai levar esses jovens a eles fazerem uma reflexão realmente crítica do seu processo de escolha, né? Eles começam a entender se eles estão, de fato, repetindo comportamentos de forma irrefletida, inconsciente, e que eles podem mudar a realidade que eles vivem e aquilo que eles desejam ver na comunidade deles através de comportamentos realmente refletidos. A gente quer desenvolver isso neles a primeiro momento, é uma capacidade de refletir sobre as suas decisões, né? Então, existe essa etapa de rodas de conversa e outra etapa que são as missões, que são ações que eles vão colocar em prática aquilo que eles discutiram dentro das rodas. E uma primeira missão, para começar, se chama desenvolver um herói da integridade. E esse herói, na verdade, eles devem construir a partir de pessoas que eles conhecem, que eles convivem e que têm valores que eles consideram realmente importantes. Como que eles realmente se posicionam para defender a honestidade, defender o que é certo, para criar ambientes de confiança, como que essas pessoas geram justiça onde elas estão, são responsáveis, são respeitosas e são verdadeiramente cheias de capital moral, que é se importar com o outro, né? Então, a partir desse momento, quando eles começam a refletir sobre as características que esse herói vai ter, eles já começam a se ver como os embaixadores da integridade, né? E aí, a partir disso, eles vão engajando e influenciando a comunidade escolar, ou seja, colegas que não estão no projeto, né? Diretores, professores que também começam a se envolver nesse projeto, e aí eles passam a ser o quê? Os influenciadores da integridade. Não só eles vestem essa camisa, como eles influenciam. E aí, ao final do projeto, são várias rodas e várias missões que eles realizam ao longo do ano. E no final, eles resolvem um grande problema da comunidade que os incomoda muito. Então, tudo passa por um processo muito grande deles fazerem por eles mesmos, né? A gente entra ali como facilitadores só. E tem sido muito gratificante as transformações que a gente tem visto em tão pouco tempo. Luciana, achei sensacional esse projeto de vocês. Eu estudei os materiais e me chamou muita atenção esse processo em que vocês constroem, em primeiro lugar, a própria integridade dos alunos. Eles envolvem a ideia de herói e vocês mostram para eles que não existem heróis ideais lá fora, que cada um pode ser herói impactando a vida das pessoas ao redor, salvando, promovendo melhoria de vida nas pessoas ao redor. Super legal isso. E aí, além deles promoverem eles desenvolverem a própria integridade, em seguida eles se projetam para fora, para influenciar os outros, os próprios alunos da escola, levando valores, e em seguida buscando resolver, identificar e resolver um problema da comunidade. É muito bacana porque eles desenvolvem um senso de que eles são responsáveis pelo ambiente ao redor deles, e eles passam a ver o ambiente público como deles.
E aquele problema que eles identificam e resolvem é um problema da praça, é um problema de sujeira, é um problema de alagamento, que eles identificam como deles, e eles buscam a solução deixando um legado para as pessoas. Achei espetacular, e essa é uma estratégia de ensino que não é passiva, né, Luciana? É uma nova estratégia de ensino Não, ativa, né? é porque esse é o processo que faz a mudança dentro deles, porque eles começam a compreender que, de fato, aquilo que eles querem, eles podem cultivar, eles têm esse poder. Porque o mais impressionante é que a gente passa uma história muito grande de impunidade, de corrupção, em que a gente acaba se vendo totalmente impotente. E muitos pais passaram a educar os seus filhos nessa mentalidade da impotência. Se você não consegue brigar, se adapta a esse sistema. E o que a gente quer mostrar para eles é que, de fato, na hora que eles querem, no futuro, passar num concurso público, sem ter uma prova fraudada, sem ser preterido por alguém que fraudou a prova, começa com a escolha deles de não colar na prova. Né? Eles contam uma série de histórias, a gente justifica as nossas ações erradas. Então, eles precisam entender o que eles estão cultivando e o que eles vão colher lá na frente. Geralmente, você fala assim, eu vou colar na prova porque todo mundo faz. Eu vou colar na prova porque eu não vou passar mesmo no vestibular no futuro. Então, eu vou me sabotando eternamente e eu vou me arrancando daquele sonho, né? Então, o que a gente está devolvendo para esses jovens, para esses meninos, é a capacidade de sonhar e de saber que eles têm o poder de, na hora que eles começam a compreender que a justiça está dentro do fato de você estudar e tirar uma nota condizente com aquilo que você estudou e que isso que é justiça, eles começam a materializar esses valores, né? Uma outra dinâmica que a gente faz é furar a fila no hospital, quando você conhece alguém que pode te dar uma pulseirinha vermelha, quando o seu caso não é tão grave assim. E aí a gente faz eles refletirem, olha, acontece que se fosse a sua mãe, numa outra ocasião, que perdesse o momento de ser atendida numa emergência de verdade, porque tinha alguém lá sendo atendido, porque conhecia o funcionário do posto de saúde, né? Então, isso tudo vai fazendo com que eles compreendam que existe uma reflexão ativa por trás do processo decisório. Tem sido muito gratificante, a gente adoraria que escolas públicas, particulares, academias de ginástica, academias de esporte pudessem adotar o projeto, que ele tem uma forma muito simples de ser aplicada, e a gente adoraria compartilhar o que a gente já fez. A gente está em constante aperfeiçoamento, isso é um projeto que ganhou uma cara e uma metodologia nova em 2019, né? A gente usou esse tema do namoral, com a música namoral, para chamar bastante os jovens, e deu muito certo. Então, a gente tem um e-mail para compartilhar, que é o namoral@mpdft.mp.br. E a gente está à disposição para ajudar no que for possível. Ou seja, é um projeto que está mostrando resultados, transforma vidas, além de ele levar uma reflexão ética e uma ação na comunidade, ele torna as pessoas mais donas do seu destino, ele torna os alunos, coloca os alunos como centro ativo do processo de aprendizagem, e esse é um projeto que pode ser replicado, então. Universidades, instituições podem adotar isso e fazer exatamente o que vocês estão fazendo, vocês podem ajudar com materiais, com ensino, com a experiência que vocês desenvolveram, não é verdade? Muito com bacana. Certeza. E agora me conta uma coisa. É um bálsamo de esperança, né? Que a gente precisa se agarrar todos os dias. Sim, e a pergunta que eu quero te fazer agora, a última pergunta, diz respeito a isso. Você é uma pessoa que já esteve engajada na luta contra a corrupção por meio da tua profissão, daquilo que você faz como promotora. Mais do que isso, você se engajou em busca de reformas sistêmicas, mudanças nas leis para a gente diminuir a corrupção no nosso país. E a questão que eu coloco é por que você está dando esse terceiro passo agora, buscando impactar a cultura nas escolas? Eu não tenho a menor dúvida de que tudo começa no ser humano e termina no ser humano. Nós precisamos de aperfeiçoamento nos mecanismos de controle e detecção. A gente precisa diminuir a burocracia. A gente precisa realmente aperfeiçoar muito o sistema para que a gente possa detectar e agir de forma oportuna, eficiente e proporcional para coibir aquilo que a gente não conseguiu parar. Mas se eu não envolver a sociedade como um todo,
Se eu não formar pessoas desde a origem intencionalmente comprometidas em, primeiro, fazer certo na origem. Depois, aqueles que não fizeram, eu ter pessoas na esfera de controle e detecção totalmente comprometidas com o freio dessas condutas. E não com uma mentalidade de impunidade que a gente suportou por muitos anos. E da mesma forma, as reformas que a gente precisa no último pilar, que é o pilar da justiça, para ter penas que realmente venham a frear os corruptos, que sejam aplicadas rapidamente, que sejam executadas e cumpridas também rapidamente, com efetividade, com proporcionalidade ao dano causado à sociedade. Eu preciso de pessoas em todas essas etapas totalmente comprometidas com a cultura da integridade e com o que é certo, e não com desculpas formais ou respostas mirabolantes para manter as coisas no estado caótico que a gente vê. Não é à toa que saiu o último índice de percepção da corrupção e, mais uma vez, a gente conseguiu perder mais uma posição. Então, a gente tem que perseverar muito para que a gente venha somar um grande time de pessoas verdadeiramente comprometidas com essa luta, porque ela não é de um grupo ou de outro, né? Ela é da sociedade como um todo. Assim, Luciana, super legal. Esse nosso esforço pela integridade, ele se dá em diferentes dimensões. Um é a melhoria das leis, mudança do sistema para controlar a corrupção, e um outro super importante também é essa prevenção primária à corrupção, essa transformação de cultura, esse impacto no ensino, mas não é aquele ensino formal, querer ensinar ética de cima para baixo, não, é a construção pelo diálogo, pela ação, pela assunção dos próprios alunos da responsabilidade pelas suas vidas. Isso é super bacana, eu queria deixar meu parabéns, sou fã desse projeto de vocês, deixo o incentivo a todo mundo que está nos assistindo a replicar isso, a buscar construir na sua comunidade e deixar esse legado na sua sociedade. A questão é, qual é o seu legado? O que você está deixando para a vida das pessoas ao teu redor, na tua cidade? Deixe um legado. Esse projeto é um projeto pelo qual você pode transformar vidas, transformar a realidade ao teu redor, pelo qual você pode lutar contra a corrupção através de ações simples, através de projetos que envolvam a sociedade, que impactem a tua cidade. Bacana, Luciana, muito obrigado pelo teu tempo, eu sei que teu tempo é precioso, obrigado. Quero deixar um abraço para você, meus parabéns para você e para todo mundo aí do Ministério Público do Distrito Federal e outros voluntários da universidade que estão desenvolvendo esse projeto. Parabéns de novo e um abraço a vocês todos, viu? Um abraço, Até logo.